Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, saindo bem cedo. Sua primeira notificação do dia é aqui no canto. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago e vou atualizar vocês a respeito de várias situações, obviamente a respeito do Vitória na manhã desta terça-feira. Já peço o seu like, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe. Meta agora de 96.500, quem sabe aí até o final do ano a gente não consegue bater a meta de 100 mil inscritos. Tá difícil, o Vitória não está ajudando. E a gente vai falar primeiro rapidamente sobre a possibilidade da Copa do Nordeste 2026 mudar de formato. Copa do Nordeste terá 20 clubes em 2026, com vagas só nos estaduais e novo regulamento. O Nordestão será realizado pela 14ª temporada consecutiva. A CBF já havia deixado claro a sua vontade de reformular a Copa do Nordeste e o novo calendário está previsto para ser divulgado oficialmente em outubro. Porém, a gente já tem algumas ideias do que pode acontecer. E a principal diferença é que agora todos os clubes começam já na fase de grupos. A primeira fase será formada por 4 chaves de 5 times. Cada grupo irá enfrentar o outro grupo determinado por sorteio, resultando em 5 rodadas. Os 2 melhores de cada chave avançam ao mata-mata, que volta a ser inteiramente em ida e volta, com quartas de final, semifinal e final, ou seja, a gente teria quarta de final ida e volta, hoje é jogo único, semifinal ida e volta, hoje é jogo único, e final ida e volta, que no caso hoje é ida e volta, né? Apenas a final. Então a gente teria uma quantidade menor de jogos na fase inicial, porém o mata-mata passa a ter 2 jogos. Ao todo, o campeão da Copa do Nordeste fará 11 jogos, o mesmo número do Bahia em 2025, que foi o campeão da edição, porém sem a fase preliminar. O texto proposto pelos dirigentes de Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, no caso os representantes das federações, ainda precisa do aval da CBF. Porém, na nova regra, todas as vagas voltam a ser geradas através dos torneios locais, com campeão, vice-campeão e até terceiro colocado. Antes, o ranking nacional de clube classificava 12 dos 28 participantes. Agora, a gente vai ter as vagas sendo geradas pelos torneios estaduais, com campeões, vice e terceiro colocado, como eu falei aqui. A Federação Baiana e Cearense teriam 3 vagas, Pernambucana, Alagoana, Norte Rio-Grandense, Maranhense, Paraibana, Sergipana e Piauiense teriam 2 vagas cada. O vice-presidente da CBF comentou a respeito da proposta. Nenhuma alteração foi definida na reunião. O que nós construímos foi um documento com propostas que serão analisadas pelo presidente. Ele irá avaliar as alternativas e tomar uma decisão. Ele é vice-presidente da CBF e presidente do grupo de coordenação da Copa do Nordeste. Obviamente a gente sabe que já passou da hora do Vitória ganhar a Copa do Nordeste, né? E apesar de todo o contexto da campanha desse ano ter sido vergonhosa, a gente tem que trazer informação aqui para vocês, afinal de contas é uma competição importante. Sabe o que também é importante? Cuidar da sua saúde. E para você cuidar da sua saúde, eu recomendo Tom Jefferson Medicina Esportiva, atendimento médico em emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. @Tom Jefferson, entre em contato 719-9600-9988. Estou fazendo o meu acompanhamento, estou evidentemente treinando, mas semanalmente eu tenho um acompanhamento com Tom, recomendo demais. Tom é médico do Vitória e também da Seleção Brasileira. Se eu fosse você, eu entrava em contato, o atendimento é de muita qualidade, Tom é um excelente profissional e claro, eu não vou recomendar nada ruim para vocês aqui no Canto Rubro-Negro. Entre em contato e não só por questão estética, passe a cuidar também da sua saúde. Falando rapidamente sobre a divisão de base, no site do Vitória a gente tem a seguinte matéria: final de semana recheado de medalhas para os garotos da Fábrica de Talentos. A categoria Sub-12 encheu o peito de medalhas na decisão do Conexão Cup. No CT da cidade tricolor, em Dias Dávila, o Vitória venceu na final e garantiu a medalha de ouro ao bater o Bahia. Já o Vitória B, Leões da Toca, conquistou a prata ao derrotar os Pivetes de Aço também no Bahia. Pelo Campeonato Baiano, as categorias Sub-15 e Sub-17 golearam o Atlântico. O time Sub-15 aplicou 14-0 e segue na segunda colocação do Grupo A. Eric, com 4 gols, foi o artilheiro. Murilo marcou 3 vezes. Diego e André Pará, 2 cada. E a goleada foi completada por Carioca, Janderson, tem um Janderson na base, e Michel. Na goleada de 7-0 do Sub-17, os gols foram de Igor, Gilmax, Kaique, Rebola, Ignácio, Cauã Henrique e Ayrton. Rubro-Negro é o segundo do Grupo A. Fábio Mota, inclusive, fala muito dessa geração Sub-15, Sub-17. Espero que, de fato, a gente consiga ter frutos, tanto em campo quanto financeiramente para o Vitória. Afinal de contas, a gente necessita de uma divisão de base forte, dando frutos para nós. O Vitória teve uma estreia tranquila em busca do tricampeonato baiano de basquete. Vamos colocar aqui também a matéria do site
na tela. No ginásio da Adelma, localizado em Patamares, o Vitória bateu a equipe do Salvador Basket com 45 pontos de diferença, 94-49. A equipe rubro-negra está no grupo A, juntamente com o Salvador Basket, SC Bahia, PX, Finance, Unifax e NBJ, Vitória do Basquete rumo ao tricampeonato. Bom, aquela comparação rápida, como eu já falei para vocês, o Vitória tem a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de jogos do ano passado, porém ano passado a gente tinha 2 vitórias a mais. Após a rodada 25, que foi quando o Vitória tomou 1-0 do Vasco, a gente seguiu com 22 pontos em 25 jogos. No caso específico, a 25ª rodada será Grêmio e Vitória domingo, lá em Porto Alegre, e eu estarei na Arena do Grêmio. Convido você a acompanhar a transmissão começando às 8h30 da manhã de domingo, bem cedo. Imagens do pré-jogo, imagens da coletiva ao vivo, imagens da zona mista ao vivo. Estarei lá trazendo todas as informações para vocês em primeira mão. Não vou dar spoiler no react, tá tranquilo, podem assistir aqui na paz. Afinal de contas, quem tá em logo sempre tá 2, 3 segundos à frente de quem está na transmissão, mas não se preocupem, não darei spoiler, vou me controlar. Convido você a acompanhar a transmissão completa de Grêmio e Vitória aqui no Canto Rubro-Negro. Bom, como eu falei, né, o Vitória só voltou a ganhar no passado na rodada 26, que foi quando a gente venceu o Atlético Goianiense por 2-0. Aí o Vitória passou a ter 25 pontos em 26 jogos. Caso o Vitória vença o Grêmio, o Vitória vai para 25 pontos também. E aí, ganhando do Ceará, passa a ter em número de pontos uma campanha melhor do que a do ano passado. Mas tá difícil ganhar até a primeira, né? Não adianta eu falar de ganhar do Ceará, ganhar do Santos, do Vasco e etc. A gente tem que ganhar primeiro do Grêmio para depois pensar em ganhar do Ceará, porque infelizmente ganhar só do Grêmio hoje não é suficiente, é fundamental, mas a gente precisa de uma sequência de vitórias, porque se for para viver de espasmos, aí realmente a gente vai estar rebaixado. Então, o Vitória precisa de uma sequência de vitórias urgentemente. E, evidentemente, falando agora sobre o futebol profissional, Dudu e PP desfalcam o Vitória contra o Grêmio. Dudu foi expulso e PP recebeu o 3º cartão amarelo. Porém, Baralhas está de volta e eu vou ler aqui o que a assessoria enviou a respeito da programação da semana, do treino desta segunda, que ainda não teve a equipe considerada titular, e qual seria o meu time para enfrentar a equipe do Grêmio. O Vitória treina nesta terça-feira às 14 horas, depois quarta-feira pela manhã, quinta pela manhã, sexta pela manhã, viaja à tarde para Porto Alegre. No sábado treina 10 da manhã no CT do Internacional e no domingo enfrenta a equipe do Grêmio. Vou colocar aqui algumas fotos, algumas imagens do nosso querido Vitor Ferreira, do nosso querido Suco Edu, que já adianto seria o meu titular para enfrentar o Grêmio. Você já deve imaginar por que ele seria o meu titular. Rubem Rodrigues, que segue sem ser relacionado, segue sem ter tanta oportunidade. Renzo Lopes e, salvo engano, Edenilson. E aqui a gente tem também o próprio Edenilson, além do goleiro Yuri. O goleiro Yuri também aparecendo. E Ronald, com Neres, que também não vem sendo relacionado. Ronald, que eu tenho minhas dúvidas se seria o meu titular, já que ele acabou vacilando também no gol do Fluminense. Vamos ler aqui o que a assessoria mandou. Para os jogadores que não iniciaram o jogo, mais Dudu, Ronald, Romarinho, Claudinho e Renzo Lopes, que tiveram pouca minutagem. Aquecimento, exercício de mobilidade e coordenação. E a primeira parte, o rondo posicional. Segunda parte, treino de posse de bola e entre linhas. E na terceira parte, meus amigos, um jogo competitivo de 10 contra 10. O time com camisa venceu por 2-0 com gols de Lucas Braga e Romarinho. Pois é. Os demais jogadores fizeram atividades de recuperação física na academia de musculação, massagem, banheiro aquecido e imersão na piscina com água gelada, o famoso regenerativo. Os goleiros fizeram atividades específicas paralelas ao aquecimento com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Mussi. Então, esse Vitória que venceu, na verdade, foi o time B do Vitória que venceu do time C do Vitória. E a gente sabe que Lucas Braga aparece em muitos momentos marcando gols nos treinos e etc. E não duvido que ele seja relacionado para enfrentar o Grêmio, já que me parece muito claro que nos jogos fora ele é relacionado, nos jogos no Barradão não é. Eu sinceramente não duvido. Meus amigos, com relação ao meu time que eu vou colocar aqui, eu já vou deixar algo bem claro. Eu não tenho convicção nas peças, eu tenho convicção nos sistemas que eu utilizaria. Mas, como sempre tem alguém que corneta, que rebate, etc., que dá pitaco, afinal de contas a ideia é de fato debater. Eu já adianto que o que eu estou colocando aqui como meu time é muito mais a ideia do sistema de jogo do que das peças em si. O meu time inicialmente teria Lucas Arcanjo, Lucas Alta, Camutanga e Edu. Eu iria com 3 zagueiros contra o Grêmio. Baralhas, William Oliveira, Maicon Jesus e Claudinho, Mateuzinho, Kaiser e Eric. E aqui eu sei
quais serão os questionamentos. Primeiro, Léo, William Oliveira, não tenho convicção nenhuma, tá? Em colocar o William Oliveira. Se você me falar que é para colocar Ronald, tudo bem. O grande ponto de colocar Ronald é que como no meu lado esquerdo eu não aguento mais Ramon, mas se você falar que pode ser Ramon também, infelizmente não tá mudando muita coisa com relação ao Maicon Jesus, eu preciso de alguém que cubra mais o lado esquerdo, já que a gente vai ter um ala. E Ronald tem um pouco mais de dificuldade nisso. E a gente viu no gol contra o Fluminense, né? Ronald correndo para trás, tendo dificuldade de encurtar em Hércules, enfim. Por uma questão mais posicional, eu iria com o William Oliveira. Mas se você me falar que não aguenta mais o William Oliveira porque o ano dele é ruim e que você prefere correr o risco com o Ronald, tudo bem, eu não vou te rebater. Da mesma forma, Claudinho. O Claudinho pra mim entrou bem no jogo e com 3 zagueiros ele é o titular. Mas se você me falar que prefere Cáceres, como o Ítalo falou na live, por ser um jogo fora de casa, pra ter mais solidez defensiva, eu também não me incomodo, tudo bem, sem problema. E se você me falar que você joga com Osvaldo e Kaiser e sem Mateuzinho de repente, com Eric, Osvaldo e Kaiser, sem Mateuzinho pra Mateuzinho entrar no segundo tempo, tudo bem, eu também não tô aqui pra rebater. Mas a ideia do meu time teria 3 zagueiros ou 3 volantes. E aí, com 3 volantes, aí Ronald joga no meu time. A gente teria Lucas Arcanjo, Lucas Alta, Camutanga, Ramon e Cáceres. Com 3 volantes, eu manteria Cáceres para ter um pouco mais de sustentação pelo lado direito. Com 3 zagueiros, Claudinho. Com 3 volantes, Cáceres. Baralhas, William Oliveira e Ronald. Aí tudo bem. Mateuzinho, Eric e Kaiser. Eu gosto da ideia do vovô começar no banco, não porque ele está merecendo ir para o banco. Não necessariamente. Não acho que ele merece ir para o banco, porque em termos de desempenho, ele vem fazendo bons jogos. Mas eu preciso criar alternativas no banco de reservas. Então eu teria entre Osvaldo, Mateuzinho e Eric alguém no banco para que seja a minha primeira substituição, já que o nosso banco não vem conseguindo suprir a necessidade. Um Osvaldo entrando aos 15 do segundo tempo me dá muito mais esperança do que algumas outras peças que vem entrando. Se for o caso, um Mateuzinho entrando aos 15 do segundo tempo me dá mais esperança do que outras peças que vem entrando. Infelizmente, neste momento, o que eu pensaria em fazer é ser um pouco mais sólido defensivamente, baixar um pouco mais o bloco e, como eu falei, criar alternativas. Jogando com mais um zagueiro ou com mais um volante, alguém da frente vai ter que sentar no banco. Isso não é ruim, porque eu acabo criando alternativas dentro de um elenco desequilibrado. Mas eu não vou mentir para vocês que a minha prioridade seria entrar com 3 zagueiros. Léo e Rubem Ismael. Pô, se Rubem Ismael já voltar a treinar na terça-feira, eu penso serissimamente em jogar com Baralhas e Rubem Ismael, sem William Oliveira e sem Ronald. Mas, repito, eu tenho convicção nas ideias, nas peças, a gente pode debater à vontade, porque eu confesso para vocês que nessa altura do campeonato, se você prefere Ronald ou William Oliveira, se você prefere Cáceres ou Claudinho, se você prefere Ramon ou Maicon Jesus, eu não acho que tá ninguém errado, sendo bem sincero, infelizmente. Lembrando que a 7K é parceira do Canto Rubro-Negro e também do Vitória. Se você escanear o QR Code, você acessa o site e confere odds turminadas, free bet, saque rápido e cashback. Aposte na diversão, acesse e confira. Lembre, aposta não é entretenimento, apenas maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E por último, porém não menos importante, sim, o Vitória tentou o Roger Machado. A informação foi inicialmente de Pedro Santosé e eu confirmei, mas ele não virá, não quer pegar nenhum trabalho agora no final do ano, além evidentemente da situação do Vitória pesar. Não consegui apurar a respeito de outros nomes. Eu vejo muitos torcedores falando de Rafael Paiva, falando de algumas situações que vêm circulando por aí, mas eu confesso que eu não consegui apurar nada. Porém, se o Vitória foi atrás de Roger Machado, é um fato que Rodrigo não deve seguir à frente do comando técnico do Vitória. Rodrigo deve continuar no clube e para mim é o correto a se fazer. Mas, se o Vitória for atrás de Roger Machado, confirmado por Pedro, confirmado por mim e por várias outras pessoas que trabalham na área cobrindo o Vitória, é porque o clube entendeu que precisa de fato de um treinador. Então, nós vamos aguardar para ver, inclusive, se Rodrigo será o técnico contra o Grêmio ou se, antes disso, o Vitória conseguirá trazer um novo nome. Eu já adianto que para mim o perfil necessário, como eu falei em live, é de um bombeiro. O perfil de Jair Ventura. Talvez não o Jair Ventura em si, apesar de achar ele muito subestimado em muitos momentos. Mas seria mais ou menos o meu perfil. Quero saber a sua opinião. É isso, meu povo. Mais um vídeo aqui no canto. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto, deixa o like, se inscreva, você vai ser redirecionado e redirecionado agora para nossa live de Grêmio e Vitória, começando às 8h30 da manhã. Eu lá em Porto Alegre, equipe aqui em Salvador. Qualidade de sempre e, claro, com imagens ao vivo da coletiva, zona mista, pré-jogo, intervalo e etc. E se você viu até aqui, coloque aí Grêmio 1, Vitória 2. Tá na hora de ganhar fora de casa, né? Que seja no domingo. Obrigado por assistir até aqui, tamo junto, um abraço, valeu, fui.